Fala galera, dessa vez nós vamos aprender opções do printf. Vamos lá. Nessa aula você vai ver como escrever alguns caracteres especiais no printf. Depois nós vamos ver como realizar alinhamento, tanto para a esquerda quanto para a direita. Depois vamos ver como preencher a direita e a esquerda do alinhamento com zeros. E depois disso vamos definir uma precisão, aprender como é que a gente define precisão quando a gente for imprimir números reais, e depois vamos ver como imprimir número em octal e em hexadecimal, números inteiros em octal e em hexadecimal. Vamos lá. Estou aqui no CodeBlocks, venho aqui em File, New, Empty File e vamos criar o nosso arquivo. Nosso arquivo do sucesso, vou logo salvar aqui como opções do printf. .c. Aí, a primeira coisa que eu faço é colocar a biblioteca para a gente poder ler e escrever, stdio.h, e agora a nossa função principal. Beleza, beleza, tudo tranquilo, tudo sucesso, vamos lá. Agora vamos aprender algumas opções que a gente pode estar utilizando no printf. Um comandozinho bem bacana, bem interessante, que é para imprimir. Nós vimos que o printf funciona como? Eu posso colocar uma mensagem qualquer, por exemplo, A, B, C, D, que ele vai escrever exatamente essa mensagem. Se eu compilar e executar aqui, ele escreve exatamente a mensagem que eu coloquei entre as aspas aqui embaixo, no console. Se eu colocar porcentagem aqui, por exemplo, %D, no lugar desse primeiro A, 1%D, no lugar do outro 1%D, vamos deixar assim, %D, B%D. Isso quer dizer que no lugar de cada %D desse eu vou imprimir um inteiro, então eu vou colocar aqui um inteiro 4 e um 6 e executar aqui. Quando eu executar e compilar e executar, o que é que aconteceu? Isso aqui a gente já viu algumas vezes, que no lugar desse %D vai vir um 4 e no lugar do segundo %D vai vir um 6, e no caso aqui vai imprimir 6, B, e no lugar do primeiro %D que veio 4, imprime o 4. Então, é exatamente o que está aqui embaixo. Beleza, isso foi tudo que nós vimos até agora. Então, vamos aprender novas coisas aqui. Vamos lá. Vamos começar aprendendo como escrever alguns caracteres especiais. Então, vou colocar os caracteres especiais aqui entre comentários. Nós já vimos o que é um comentário, então vamos lá. O primeiro caractere especial que nós já vimos é o /n. Representa uma quebra de linha, uma nova linha. Nós já vimos esse caractere especial, que isso faz com que a gente escreva se a gente escrever um /n entre os dois %D, vai imprimir primeiro 4, depois vai pular uma linha, depois vai imprimir o 6. Então, foi exatamente o que aconteceu. Chegou, imprimiu 4, depois pulou uma linha e depois imprimiu 6. Outro caractere especial que nós podemos estar utilizando é tabulação, que é o /t. Essa tabulação é como se você desse um tab. Por exemplo, se a gente está escrevendo alguma coisa aqui, tt tab. Olha o que aconteceu. Tabulou, foi para frente o cursor. Se a gente der um outro tab, vai mais para frente o cursor. Então, esse /t significa exatamente tabulação. Então, vamos testar. Eu venho para cá, no lugar desse /n, eu vou colocar um /t. O que é que vai acontecer? É como se eu tivesse escrito o 4, desse um tab e depois escrevesse o 6. Vamos compilar e executar. Veja o que aconteceu. Escreveu um 4. Esse 4 é o 4 que veio aqui para o primeiro %D. Todo esse espaço é o espaço que ocorreu com o /t. E depois acabou aqui imprimindo 6 para a gente,
que é o 6 que veio para esse %D, que imprimiu aqui para a gente o 6. Beleza. Show de bola, tranquilo. Já que a gente está utilizando esse barra invertido para imprimir algumas coisas, isso quer dizer que se a gente escrever só barra, não vai mostrar nada para a gente. Vamos executar isso aqui. Compilar e executar. Então, se você perceber, não aconteceu nada, não imprimiu essa barra. Imprimiu simplesmente o 4 veio para cá e depois o 6 veio para cá. Essa barra não apareceu. Por quê? Porque no C, quando a gente utiliza só uma barra, ele espera que a gente coloque alguma coisa logo depois dessa barra para simbolizar o que é que a gente quer fazer. Se a gente quiser escrever a própria barra, nós temos que utilizar essa barra duas vezes. Duas barras simboliza uma barra. Então, vou colocar aqui. Se a gente escrever duas barras, isso simboliza que a gente quer escrever uma barra. Então, vou executar, compilar e executar. Agora sim, apareceu aqui para a gente o 4, depois a barra e depois o 6. E da mesma forma que a gente utiliza a barra invertida para simbolizar algum caractere especial, nós também utilizamos o %, para simbolizar que a gente quer imprimir algum valor no lugar da porcentagem em algum caractere. Isso quer dizer o quê? Que se a gente quiser escrever só o %, sozinho, só esse caractere %, também não vai dar certo se eu colocar simplesmente o %. Então, vou testar aqui. Bugou completamente. Por quê? Porque quando você coloca 1%, ele está esperando outro caractere aqui que vai simbolizar o que é que ele vai imprimir no lugar desse %. Se você quiser imprimir o próprio %, você tem que colocar 2%. Duas porcentagens simbolizam que você quer imprimir uma porcentagem. Então, vamos colocar aqui também, simboliza o %. Beleza, tranquilo, suave. Agora vamos prosseguir. Isso aqui foram os caracteres especiais. Agora a gente vai ver sobre o alinhamento. Como é que você faz o alinhamento? Para a gente estar vendo esse alinhamento, eu vou declarar 3 variáveis aqui. Variável A, uma B e uma C. E colocar um valor para cada. Coloca 1, 11 e 111. Agora vamos imprimir as 3 aqui. %D, %D. E colocar as 3 variáveis. A, B, C. Do jeito que está aqui, o que é que vai acontecer? Vai imprimir a primeira, depois vai imprimir a segunda, depois vai imprimir a terceira. Todas entre colchetes. Vamos executar. Compilar e executar. E o 11 e o 111. Beleza, o que é que significa alinhamento? Significa que eu vou definir quantos espaços, quantos caracteres eu vou utilizar para representar determinado valor. Como assim? O A é 1, só que eu posso definir que eu não quero usar só um espaço, que ele só tem um caractere, eu posso falar aqui que eu vou usar 3 espaços no A. Então, eu coloco 3 antes do D, entre o % e o D. Eu posso dizer aqui que eu vou utilizar 3 espaços no B também. Quando eu compilar aqui, o que é que vai acontecer? O A, apesar de ser só 1, ele está utilizando 3 espaços. O B, apesar de ser 11, ele está utilizando 3 espaços. E o C continua sendo 111. Se eu colocar um 5 aqui, colocar um 5 em todos, o que é que vai acontecer? O 1, como só tem 1, ele preencheu com mais 4 espaços na esquerda. Depois o 11 preencheu com mais 3 espaços na esquerda. E o C preencheu com mais 2 espaços na esquerda. Então, é isso um alinhamento. Você define quantos espaços você vai utilizar na impressão. Então, você vai colocar 1%, um certo valor, que eu vou colocar aqui X, e depois o D. Isso aqui vai simbolizar alinhamento à direita com X espaço. Então, beleza. Vou afastar um pouquinho aqui. Beleza. Então, o que a gente tem? Que a gente coloca um número X aqui, vai alinhar à direita com aquela quantidade de espaço.
Se eu quiser alinhar à esquerda, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um menos. Um menos vai simbolizar que eu tenho que alinhar à esquerda. Vamos executar. O que é que aconteceu? O 1 veio para o início desses 5 espaços. O 1 veio para a esquerda. O que tem positivo, tem um 5, fez o 11 ir para a direita. E assim por diante. Se a gente quer para a direita, deixa positivo. Se a gente quer para a esquerda, deixa negativo. Então, vou colocar aqui. Se a gente colocar menos x, vai alinhar a esquerda com x espaço. Beleza? Tranquilo e calmo. Uma outra opção que a gente pode estar utilizando é o alinhamento com complemento de zeros. Como é que a gente faz isso? No caso de complementar de zeros, a gente só vai alinhar à esquerda e a gente vai escrever um zero antes, com x espaço, e vamos testar. Então, vamos colocar um zero antes desse 5 e executar. Compilar e executar. O que é que aconteceu? O menos 5 significa que eu quero alinhar à esquerda, com 5 espaços. O 0, 5 significa que eu quero alinhar à direita e completo o resto com zeros. Então, alinhou à direita e completou o resto com zeros. E esse 5 eu estou alinhando só à direita, com 5 espaços. Show de bola! Agora vamos para precisão. Vamos lá. Para definir uma precisão de um número, o que é que a gente faz? A gente vai escrever um ponto. A gente vai escrever %, ponto, e a precisão, colocar só x e o f. Aí o que é que vai simbolizar esse aqui? Então, vou pegar aqui e colocar um número float para a gente ver o funcionamento dessa precisão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Se a gente simplesmente imprimir esse número float, para imprimir número float é o %f, o a, beleza. Vou compilar e executar, o que é que vai acontecer? Por padrão, ele vai imprimir sempre para a gente 6, com 6 casas. Então, ele vai arredondar esse número para imprimir com 6 casas. Só que pode ser que eu não queira imprimir com 6 casas. Eu posso querer estar imprimindo com 1, com 2, com 3. Então, o que é que você tem que fazer? Entre o % e o f, você tem que colocar um ponto. Aqui você tem que ter muito cuidado, porque muita gente mesmo, confunde no começo. É para você colocar entre o % e o f. Muitas pessoas colocam antes do %. Não é para você colocar antes do %, nem depois do f. É para você colocar entre o % e o f. Então, vamos testar aqui. Se eu colocar um ponto 1 entre o % e o f e executar, o que é que aconteceu? Eu estou imprimindo agora com uma casa de precisão. Se eu quiser colocar 2, ele vai imprimir com 2 casas de precisão. Se eu quiser colocar um 7, ele vai imprimir com 7 casas de precisão. E assim por diante. E agora vamos ver como imprimir valores em octal ou hexadecimal. Imprimir valores inteiros. Imprimir inteiros em hexadecimal ou octal. Para isso é bem simples. É só utilizar o %O para imprimir octal, o %x para imprimir o hexadecimal em minúsculo, o %x maiúsculo para imprimir o hexadecimal em maiúsculo. E é isso. Vamos testar aqui. Vamos pegar aqui um inteiro A, valendo 9, e imprimir em octal. Então, a gente coloca aqui um %. Octal, se você não se lembra, é a base que utiliza 8 caracteres. Então, vamos executar.
11 é exatamente 8 em octal. Porque esse 1 simboliza 1 e esse segundo 1 simboliza 1 vezes 8. Então, aqui dá 1, aqui dá 8. Se você somar, dá 9, que é exatamente o valor do A. Se a gente colocar um %x, ele vai imprimir em hexadecimal. Hexadecimal 9 é o próprio 9. Mas se a gente colocar um valor maior aqui, por exemplo, 26, o que é que vai acontecer? Ele está aqui imprimindo 1 e o A. O 1 simboliza 1 vezes 16 e o A simboliza 10, que somando os dois dá 26. Se eu quiser imprimir o hexadecimal com as letras em maiúsculo, é só mudar aqui para um X maiúsculo, que vai ficar com um A maiúsculo. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tem várias outras opções de printf. É bom você pegar essa aula e ir pausando, e testando, e vendo tudo que está acontecendo, fazendo vários testes para você brincar, se divertir com o seu programa e aprender. Até mais, galera. Bons estudos e até a próxima.